Eu faço questão de estar presente se eu estiver vivo ou solto, porque morto ou preso, infelizmente, eu não vou ter como participar. Bastava um cidadão curtir um perfil de direita de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Pode pegar todo o grupo do Tribunal Superior Eleitoral, do qual chegaram as denúncias, e ver que não existe sequer uma denúncia pertencente ao grupo político esquerdo. Todos, 100% foram de direita. Senador, só me repete a pergunta que eu vou dizer pro senhor o que aconteceu agora, tá? Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu. Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu. Tagliaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens, WhatsApp, audiências de custódia que autorizaram legalmente essa estrutura? Essa é a minha primeira pergunta. Senhor senador Magno Malta, obrigado pela pergunta. O senhor tem acompanhado eu já há um bom tempo. Nossa conversa não se iniciou aqui hoje, nessa sessão do Senado. A gente já vem conversando há muito tempo. Como tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, confirmo sim, e de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que, naquele momento, ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado. Eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão. É um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido, sem qualquer tipo de manipulação. Mas, voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia. Eu queria que o senhor Tagliaferro me confirmasse. Primeiro, o que o senhor está dizendo é que todos os relatórios que o senhor produziu não passavam pelo processo. Eram enviados direto para o e-mail pessoal do ministro Alexandre de Moraes ou eu pelo WhatsApp também de alguém. Esse é um ponto importante, né? Obviamente, um advogado, quando vai fazer defesa de um cliente, ele vai procurar o processo lá, o que é que o cliente está sendo acusado, e simplesmente não tem. Não tem porque é uma coisa completamente paralela, à margem da lei, informal. E a outra coisa gravíssima, pelo que eu entendi, é que a estrutura do TSE tinha alguma espécie de login e senha para acessar bancos de dados criminais, que só é concedido esse acesso às autoridades policiais, por determinação de um juiz que está atuando na esfera criminal, mas o senhor Tagliaferro conseguia ter acesso a esse banco de dados, também com uma senha e login fornecidos por uma pessoa que, em tese, quem está na justiça eleitoral não teria acesso. É isso, senhor Tagliaferro? Não, senador. Na verdade, o sistema GestBills é o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem um banco de dados civil, né? Onde estão todos os cadastros de todos os eleitores, e hoje no Brasil é o maior cadastro de pessoas do país, uma vez que a cada 2 anos esse cadastro é atualizado e fica à disposição aí do Tribunal Superior Eleitoral. Esse cadastro, na verdade eu não acessei, quem acessou foi o pessoal da minha equipe, mas esse cadastro, o GestBill, ele foi autorizado pelo ministro Benedito na época. Até então ele era o ministro corregedor, e o qual poderia somente ele dar esse acesso a qualquer outra pessoa. Foi feito dessa forma. Então, ao contrário, na verdade, você usava a estrutura autorizada para uso do TSE e instruía processo no Supremo.
Exatamente, exatamente. Em relação ao... Tem muita coisa grave, senador. Em relação ao caso, ao que você me perguntou, referente se era enviada por WhatsApp, sim, era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhada em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou por, no direct, né, como a gente fala, tanto por um juíza de um tribunal quanto um juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram recebidos, enviados pelo capitão Eliton, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Porém, a ED, ela encaminhava tudo via SEI com ofício para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nós sim fazíamos um trabalho oficial. Recebíamos de uma forma que, ao meu entender, não era a forma correta, mas até chegamos a argumentar. Porém, o que nos foi dito precisa de celeridade. E se for usar a burocracia, vai demorar muito. E a democracia precisa de uma solução, precisa ser amparada. Era isso que era falado. Mas realmente é para ser rir mesmo. Mas, além disso, se usava um denominador comum, que era a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Também escutava isso. Olha, não se preocupe, porque existe na pessoa do Alexandre de Moraes, tanto como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então era uma única pessoa, se misturava essas competências, esses tribunais, e era feito dessa forma. Era assim que chegava até a gente. Bom, agora, de fato, eu vou contar a verdade aqui. E se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data, e o que aconteceu de grave naquilo. E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado, isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, foi um pedido através do Alexandre de Moraes, para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PECs, circuladas essas PECs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito colocado isso anterior. Então não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente. Eu faço questão de estar presente se eu estiver vivo ou solto, porque morto ou preso, infelizmente, eu não vou ter como participar. Eu só gostaria de capturar um evento e pedir mais informações. A assessoria de enfrentamento de desinformação, que era liderada pela senhora Cristina, ela, de posse de um pedido de soltura de um preso do 8 de janeiro, não sei se eu me faço entender, tem 2.700, chegam da Procuradoria-Geral da República pedido para libertar, com a solicitação para
se dê liberdade a duas pessoas, A e B. O que fazia a assessoria? Pelo que eu entendi do seu roteiro. Com base na resolução, e portanto a resolução tratava do pós-8 de janeiro, isso é um inquérito policial. Isso é um inquérito que deveria ser entregue ao Ministério Público e não ao TSE, nem mesmo ao STF. Quem tem um monopólio para fazer essa investigação é o Ministério Público. Quem pode dizer se pode soltar ou não se baseava numa pesquisa da vida da pessoa, pelo que eu entendi, que é o GestBio, né? O programa GestBio. E o A e o B, de quem não se tinha obtido nenhuma prova de ter participado de ato de vandalismo no dia 8 de janeiro, ou seja, foi preso naquele sistema de pescaria, não, de tarrafa, foi preso. Não quebrou relógio, não pichou, não passou o batom na estátua da justiça. Então não havia como individualmente incriminá-lo. Era para este A e para este B que se expediam certidões. Confere? De Moraes do Supremo Tribunal Federal. E os pedidos dela vinham, sim, por aquele grupo chamado Custódia, salvo engano. E a nós, tinha até os comentários dentro de grupo, né? Daquele grupo, mas a gente não tinha, eu, por exemplo, a minha equipe não tinha tempo hábil, não tinha tempo para dar atenção para aquilo. Porque o pedido, se vocês puderem olhar, vai ser muitas vezes de forma agressiva, de forma mal educada, né? E com 8 servidores, fazer uma análise de mais de 1.500 pessoas num prazo recorde é praticamente impossível. Então, o que foi feito não é uma investigação dentro do sistema GestBio do TSE. O sistema GestBio do TSE era justamente para poder verificar a face da pessoa, ou com alguns vinham com CPF, com o nome completo, e verificar se aquela pessoa de fato era ela. E confrontar com as redes sociais daquela pessoa. Falar, sim, essa pessoa é de São Paulo, o nome dela é fulana de tal, tá batendo, a foto é a mesma, é contemporânea, isso, para dizer se era positiva ou negativa. Então, quando a certidão dentro do meu gabinete era negativa, nós tínhamos a ideia de que eram pessoas que seriam liberadas, mas nunca foi colocado isso pra gente. E quando fosse positiva, dentro daqueles parâmetros esdrúxulos definidos por eles, seriam pessoas que se manteriam na custódia presa. Mas assim, a gente não teve acesso, e eu fiquei sabendo agora, no começo do ano, que muitas das negativas continuaram presas e continuam presas até hoje. Coloco aqui público a todos os senadores, deputados e a todo o país, me coloco à disposição de toda e qualquer comissão, de toda e qualquer CPI. Eu faço questão de estar presente. Óbvio que se eu estiver vivo ou solto, porque morto ou preso, infelizmente eu não vou ter como participar. De um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, se vocês estão conseguindo ver aí, um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8 de 2022, né? Que tá bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Tá aqui, tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então isso aqui é só um ilustrativo, eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó, mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2000. Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque, tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no lado Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as peças, olha a data dessas peças aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Aqui, ó, a data do mapa mental, bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado hoje. Bem como esse relatório feito, onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá?
para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura, um dia depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagina o que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Pode pegar todo o grupo do Tribunal Superior Eleitoral, do qual chegaram as denúncias, e ver que não existe sequer uma denúncia pertencente ao grupo político esquerdo. Todos, 100% foram de direita. As pessoas foram presas, processadas, condenadas por curtir, compartilhar, criticar autoridades em redes sociais, né, mantidas presas. O senhor reconhece que isso representa um atentado à liberdade de expressão e à dignidade da pessoa humana? Sim, reconheço que todo o trabalho feito por Alexandre de Moraes não só foi um atentado à liberdade de expressão, como também à democracia do país. Eu mesmo hoje sofro isso. Eu não posso me manifestar, eu não posso falar. Aliás, eu não posso falar a verdade do que aconteceu, que eu sou tratado como um criminoso por ele, perseguido por ele. Ou seja, ele com medo, com autoridade, ele impõe o medo nas pessoas para que as pessoas se mantenham caladas. E de fato, isso aos meus olhos é um atentado contra a dignidade humana, contra a pessoa, contra as instituições, contra o povo brasileiro. Mas o senhor cantou essa pedra que seria perseguido, né? Que eles iriam fazer de tudo aí para rapidamente lhe processar, lhe incriminar, e tudo que o senhor falou, eu vi essa entrevista há uns 2 meses atrás, no máximo, aconteceu com essas movimentações aí rápidas do seu processo, extradição e tudo isso. Realmente é uma caçada que nós estamos vendo implacável no Brasil. Agora, na sua opinião, senhor Eduardo, qual a linha divisória entre combater desinformação e criminalizar opiniões políticas divergentes? Aos meus olhos, senador, a linha que divide tudo isso é simplesmente a verdade. De fato, o material ser um material mentiroso, um material montado com o intuito de enganar o povo, ou o material utilizado, né, com forma de perseguição. Então, essa linha que divide os trabalhos realizados dali é bem clara e bem evidente. Pode pegar todo o grupo do Tribunal Superior Eleitoral, do qual chegavam as denúncias, e ver que não existe sequer uma denúncia para monitorar, para fazer relatório, para relatar de qualquer pessoa pertencente ao grupo político esquerdo. Todos, 100% foram de direitas. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual, um dos motivos, tem um outro que é muito mais grave que esse, que me despertou a atenção porque algo estava errado. Quer dizer que o alvo era espectro político de direita. O alvo dessa turma aqui, nesse gabinete paralelo, nesse tribunal secreto, é caçar pessoas de direita. Confere? Confiro e desafio Alexandre de Moraes a trazer o grupo, que acredito que ele deve ter apagado, e mostrar que nesse grupo, que em todos os pedidos, inclusive todos os e-mails que eu enviei oficiais para o Supremo Tribunal Federal, que existam ali qualquer tipo de pesquisa, de investigação, seja como quiserem enquadrar isso, referente ao espectro da esquerda. Não existe. O senhor reconhece que o TSE, que é uma invenção do Brasil, né? A gente sabe que isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um tribunal de bilhões de reais que nós pagamos, né, o povo brasileiro. Bastava um cidadão curtir um perfil de direita. Os atos de interferência do ministro Alexandre de Moraes começaram somente após os fatos de 8 de janeiro de 2023 ou já vinham sendo articulados antes, durante e logo após as eleições de 2022? De fato, a gente está hoje diante de uma atrocidade jurídica, de um criminoso que está acabando com tudo. Com relação à sua pergunta, não. Aconteceram bem antes. Eu percebi que, se o senhor colocar a data da minha nomeação, vai ver que o fato dos empresários ocorreu 1 ou 2 semanas após eu estar dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E nessa primeira semana, eu já achei estranho o fato de ter somente assuntos, né, só material de direita. E nunca um de esquerda. Nunca recebi material de esquerda. Com o advento empresários, sim, eu tomei consciência e vi, opa, tem coisa errada. Então deixa eu me proteger minha família e transformar, sair do perfil de um perito para um perfil de um infiltrado e tentar coletar o máximo de coisas possíveis. Então, desde que eu entrei eu acredito que, inclusive, antes disso, existe interferência de Alexandre de Moraes. 8 de janeiro foi só uma continuidade dos trabalhos dele. O senhor confirma que a sua equipe elaborava certidões positivas ou negativas, sem valor legal, mas que na prática determinavam a manutenção da prisão ou a libertação de cidadãos? Nessas certidões, os critérios utilizados para rotular uma pessoa como positiva, bastava criticar o STF ou o presidente da República ou nas redes sociais, ou alguma crítica desse sentido? Senador, eram tão esdrúxulas que iam além disso. Não se limitavam só em críticas com relação a um certo polo político, né? Na verdade, bastava um cidadão estar de verde e amarelo, fosse com a camisa do Brasil ou não, bastava um cidadão curtir um perfil de direita, bastava um cidadão questionar, usar o seu direito da liberdade de expressão e falar bem da direita e mal da esquerda, ou encaminhar, né? Se o senhor sabe que no período eleitoral
Foi uma enxurrada de vídeos, uma enxurrada de postagens que todo mundo encaminhou. Então, essas pessoas, infelizmente, acabaram encaminhando também esse material, muitas vezes até desconhecimento, e isso também foi usado como parâmetro para que as certidões fossem positivas. Vale ressaltar que, neste momento, desde que eu comecei a dar as declarações nesta comissão, o processo de Alexandre de Moraes contra mim já movimentou 2 vezes. Ou seja, o tribunal está assistindo e ele já está agindo para tentar não calar só eu, como calar todos os senhores. Houve acesso ao banco biométrico GestBio do TSE para identificar manifestantes, ainda que o sistema tivesse finalidade exclusiva eleitoral? Sim, senador. Houve acesso, não da minha parte, mas dos meus servidores, e com o auxílio do Yuri também, que era um servidor lá que cuidava disso. Eles fizeram todos esses acessos, fizeram, na verdade, a comparação biométrica, né, facial, para saber se de fato A era A e A não era B, tá? Ressalto aqui que as certidões todas foram assinadas, que é um fato importante de dizer, por mim, em parceria com o servidor que elaborou a pesquisa, justamente porque todos nós estávamos com medo daquilo que estava acontecendo. A gente entendia que não era atribuição do Tribunal Superior Eleitoral fazer aquilo, a gente estava sendo pressionado com 8 servidores em prazos recordes, impossível de se fazer um trabalho digno e justo. Então, quando eles todos com medo, inclusive eu com medo, que o meu advogado mandou um negócio pra mim, desculpa aqui. Eu com medo, junto com os meus servidores, eu falei, gente, a gente não tá nesse barco sozinho. Então, vocês vão assinar e eu faço questão de assinar uma por uma com vocês. Se vocês forem penalizados, eu vou ser penalizado com vocês. Não é justo, todos nós temos que ficar à mercê dessa pessoa e fazer o que ele quer, sem ter um respaldo jurídico, sem ter uma chance de mostrar pro mundo a verdade. Então, eu assinei todas as certidões junto com o pessoal. Eu não confeccionei, mas assinei. Senador, só me repete a pergunta que eu vou dizer pro senhor o que aconteceu agora, tá? Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu. Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu. Eu gostaria de focar um pouco no senhor José Fernando Moraes Chuí, atualmente corregedor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. O senhor confirma que o delegado José Fernando Moraes Chuí, atual corregedor da ABIN, esteve envolvido diretamente nos trabalhos ou relatórios que serviam de base para investigações contra opositores políticos do atual governo? Sim, ele fazia pedidos, ele colocou a gente em contato com a Polícia Federal, aproximou, inclusive eu tinha um grupo dentro do meu telefone e eu fui colocado dentro de um grupo chamado Inteligência da Presidência, uma coisa assim, no qual estava composta por agentes da Polícia Federal que faziam a segurança do presidente Lula e eles me pediam constantemente para eu poder monitorar, olha, o Lula vai em tal lugar, vê como que está a situação dentro da rede social, esse lugar, para a gente fazer a segurança. Então, essa aproximação toda entre a ED, entre TSE e Polícia Federal se deu por conta dele. O senhor tem alguma prova, alguma coisa que podemos utilizar aqui com relação a essas afirmações? Senador, eu tenho todo o meu telefone, todo o material guardado e preservado e à disposição não só do Senado, mas da Câmara e a qualquer justiça verdadeira que queira seguir em frente com isso. De forma geral, dado o passado desse delegado, na sua visão, esses indícios comprometem a isenção necessária para o exercício do cargo de corregedor-geral da ABIN? Não tenho dúvidas disso, porque... Primeiro que foi colocado lá por influência de Alexandre de Moraes, como outras pessoas também viraram adido, foram pro CAD, a Samara Castro está na presidência da República, o Dário Durigan, que era do WhatsApp, interagia com a gente, hoje é o número 2 de Haddad. Então, essas pessoas, aos meus olhos, não têm a menor condição de estar dentro desses cargos, uma vez que elas estão dentro de um esquema envolvendo Alexandre de Moraes e todas as pessoas que acredito que estão no entorno dele. Senador, só me repete a pergunta que eu vou dizer pro senhor o que aconteceu agora, tá? Alexandre de Moraes acabou de derrubar o canal no YouTube meu, que estava retransmitindo toda essa audiência aqui no Senado, tá? Ele acabou de derrubar, neste momento, o pessoal que está trabalhando lá para retransmitir, levar essa informação para o povo. Moraes seguramente acabou de derrubar o canal no YouTube. Ele vai derrubar o de todo mundo, então. Como diria o Galvão Bueno, sentiu. Isso aí é a prova. Ele quer calar o senhor. E o senhor está fazendo um trabalho espetacular. O Brasil recomeça hoje através do seu testemunho e das provas que o senhor está demonstrando aqui. Eu perguntei para o senhor, né, se esses relatórios que eram produzidos eram arquivados ou enviados... eram tornados públicos para outros ministros, outras autoridades, ou eram de uso exclusivo do gabinete de Moraes? Era de uso exclusivo do gabinete de Alexandre de Moraes, o qual eu qualifico como um jogador de xadrez e não um ministro.